Poucas pessoas sabem o que é eugenia. O termo eugenia significa bem-nascido e foi cunhado em 1893 por Francis Galton, influenciado pela teoria da evolução do seu primo Charles Darwin. Segundo a Enciclopédia Britânica, eugenia é a seleção de características hereditárias desejadas para melhorar as gerações humanas futuras. Essa seleção pode ser feita de dois modos. Eugenia positiva, aumentar a reprodução de pessoas com características desejáveis. Eugenia negativa, impedir que pessoas com características indesejáveis se reproduzam. Em 1869, Galton escreve um livro, Genialidade Hereditária, no qual ele propôs que, organizando casamentos entre homens ricos e mulheres ricas, a humanidade produziria uma raça talentosa. Para alcançar o progresso social, de acordo com Spencer, os mais aptos devem sobreviver e os menos aptos devem morrer. Esforços para ajudar os inaptos, caridade para os pobres, hospitais psiquiátricos, programas governamentais para os menos favorecidos, na verdade, interferem na evolução social e devem ser interrompidos. Enquanto isso, a competição econômica e social irrestrita favorecerá os mais aptos, que conduzirão ao próximo estágio da evolução humana. Historicamente, tanto a eugenia negativa quanto a eugenia positiva estiveram associadas com políticas públicas. Em outras palavras, eugenia é a criação de um novo homem através do controle de quem tem filhos e de quem não tem. A eugenia se tornou global. Os eugenistas acreditavam que o tamanho da cabeça, do nariz e das orelhas determinavam a personalidade e o caráter das pessoas. Por exemplo, se a pessoa teria tendências a cometer crimes ou não. O darwinismo social, uma teoria popular no final do século XIX, dizia que a vida dos seres humanos na sociedade era governada pela competição, a sobrevivência do mais forte. O darwinismo social ajudou a promover a eugenia. No começo do século XX, universidades por todo o mundo tinham disciplinas de eugenia. Os políticos nazistas encontraram na eugenia um modo de justificar cientificamente o genocídio e o extermínio. O regime nazista praticava tanto a eugenia positiva quanto a eugenia negativa. Os policiais nazistas se casavam apenas com mulheres de origem germânica comprovada para preservar a raça denominada ariana. Uma parte essencial do nazismo foi o conceito de raça ariana e da higiene racial, que foi levado para o campo de profissão médica pública. Os nazistas promulgaram as leis de Nuremberg, proibindo o casamento entre judeus e não-judeus alemães. 300 mil pessoas que eram consideradas inaptas foram obrigatoriamente esterilizadas pelo governo nazista. Os nazistas também colocaram em prática um programa de eutanásia. No chamado Programa T4, as crianças deficientes, os doentes mentais, os doentes incuráveis e os idosos nos asilos foram mortos em câmaras de gás portáteis. Depois, as câmaras de gás foram usadas em maior escala para eliminar inimigos políticos e os judeus. Tudo isso foi feito com uma forte justificação darwinista para inaugurar o próximo estágio da evolução humana. No início do século XX, a eugenia tornou-se um movimento popular nos Estados Unidos. As crenças eugênicas eram apoiadas por uma ampla gama de pessoas, em sua maioria progressistas. O movimento eugênico era tão forte nos Estados Unidos que em 1942, 30 estados americanos tinham leis de esterilização. Em 1961, a esterilização eugênica havia sido realizada em 62 mil americanos, dos quais 61% eram mulheres.
1933. Uma das principais defensoras do movimento eugênico foi Margaret Sanger. Margaret Sanger foi a fundadora do Paternidade Planejada, o maior programa de aborto dos Estados Unidos e do mundo hoje. Margaret Sanger é considerada uma inspiração para o movimento feminista moderno, mas será mesmo que ela foi tão boa assim? Acho que não. Com vocês, as palavras de Margaret Sanger. Nenhuma criança deve nascer quando os pais, embora saudáveis, acharem que seus filhos estão fisicamente ou mentalmente defeituosos. Controle de natalidade não é apenas um problema individual, não é apenas uma questão nacional, diz respeito a todo o vasto mundo, ao destino final da raça humana. Em seu último livro, o Sr. H.G. Wells fala das vidas sem sentido e sem propósito que entulham este nosso mundo. Hordas de pessoas que nascem, que vivem, mas que não fizeram absolutamente nada para avançar a raça um pouquinho. Suas vidas são repetições, sem esperança. Tudo o que eles disseram foi dito antes. Tudo o que eles fizeram foi feito melhor antes. Tais ervas daninhas humanas entopem o caminho, drenam as energias e os recursos dessa pequena terra. Devemos limpar o caminho para um mundo melhor. Devemos cultivar nosso jardim. A admiração de Margaret Sanger pelos programas de eugenia da Alemanha nazista era bem conhecida na época. Em 1933, o Birth Control Review publicou Esterilização Eugênica, uma necessidade urgente, de Ernest Rudin, diretor de esterilização genética de Hitler e fundador da Sociedade Nazista de Higiene Racial. Margaret Sanger queria a implementação desses programas nos Estados Unidos, visando especificamente os afrodescendentes. O que você vai ouvir a seguir foi publicado em 1932. O problema dos negros é um dos mais complicados e importantes enfrentados pelos Estados Unidos. Qualquer que seja a resposta, tal atitude traz à luz a função do controle de natalidade como um agente necessário em sua solução. A presente condição submersa do negro se deve em grande parte à alta fertilidade da raça sob circunstâncias desastrosamente adversas. Assim, surge a questão de até que ponto o controle da natalidade teve um efeito eugênico sobre a raça negra. Não queremos que saia a palavra de que queremos exterminar a população negra. O controle de natalidade, denunciado como uma violação da lei natural, é nada mais, nada menos do que a facilitação do processo de eliminar os inaptos e de impedir o nascimento dos defeituosos ou daqueles que se tornarão defeituosos. A coisa mais misericordiosa que uma grande família faz com seus filhos é matá-los. O mal mais grave dos nossos tempos é o de encorajar a entrada no mundo das famílias grandes. A prática mais imoral do dia é criar filhos demais. Nenhuma mulher deve ter o direito legal de ter um filho e nenhum homem deve ter o direito de se tornar pai sem permissão para a paternidade. Aplicar uma política severa e rígida de esterilização e segregação àquele tipo de população cuja prole é maculada ou cuja herança é tal que características objetáveis podem ser transmitidas à prole. Do you believe in sin? When I say believe, I don't mean to believe in committing sin. Do you believe there is such a thing as sin? Well, I think the greatest sin in the world is bringing children into the world that have disease from their parents, that have no chance in the world to be a human being, practically. Delinquents, prisoners, all sorts of things just marked when they're born. That, to me, is the greatest sin that people can commit. Agora você sabe quem é Margaret Sanger? Depois dos horrores do programa de eugenia nazista, a maioria das formas de eugenia hoje são repudiadas.
mas ainda existem muitas formas de eugenia hoje que são aceitas pela nossa cultura. Nos dias de hoje, muitos dos ditos divulgadores de ciência concordam com Margaret Sanger. Um exemplo, o biólogo evolucionista ateu militante Richard Dawkins. Richard Dawkins: eu sinceramente não sei o que faria se estivesse grávida de uma criança com síndrome de Down. Verdadeiro dilema ético. Aborte e tente de novo. Qualquer feto é menos humano do que um porco adulto. Tem uma grávida de 2 semanas na rua e você dá um soco na barriga dela e ela perde o bebê. Você deve ser preso por isso? Não. Porque eu matei quem? Homicídio é um caso jurídico e o feto não tem identidade civil. Esses são os idiotas úteis que servem aos propósitos do diabo e da pseudociência. Hoje, a forma mais comum e amplamente aceita de eugenia é o aborto. É estimado que 200 milhões de abortos induzidos foram realizados entre 2010 e 2014 no mundo. O aborto institucional e legalizado é a eugenia de hoje, o sacrifício moderno aos demônios. O embrião é um ser humano e é distinto da sua mãe. Trata-se de 2 pessoas diferentes, geneticamente diferentes. Não importa se tem 1 mês ou 1 semana, nem mesmo importa se tem defeito ou não. Nós somos melhores que os nazistas. Nós somos melhores que Margaret Sanger. É nossa missão proteger vidas inocentes e indefesas e não matá-las. Cada um de nós tem seu corpo e suas regras, inclusive o feto. É nosso dever proteger essa liberdade. Liberdade para mim, para você e para o feto. Se o feto falasse, ele provavelmente diria: meu corpo, minhas regras.